Bom dia, queridos. Graça e paz. Queria meditar num texto aqui que está no livro de Gênesis, capítulo 22, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abaldou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Queridos, o que eu queria trazer à tua memória nesse texto é sobre a provisão de Deus em momentos de escassez, sobre a provisão de Deus em momentos de angústia, em momentos de aflição. A gente vai fazer uma pequena reflexão nesse texto e a gente entende que Abraão, por muito tempo, era algo que ele queria muito, ter um filho, porque não ter filho naquela época era símbolo de maldição. Um homem ser estéril, não poder prover um filho de sua carne, era símbolo de maldição, como se ele tivesse amaldiçoado. Então todas as pessoas faziam chacota, até pelo nome de Abraão, né? Pai de multidões, e não ter um único filho. Quando todos os povos ao redor, os maridos tinham seu filho. E aquilo, com certeza aquilo atormentava Abraão, era motivo de suas orações, de suas lágrimas, de sua depressão, suas aflições. E chega um dia e Deus concede o desejo de Abraão, Deus dá um filho. Interessante que o nome de Isaque significa riso, sorriso. Porque se você for imaginar Abraão com 100 anos, olhando para o seu pequeno garotinho, e aquilo dava vontade dele rir, né? Meu Deus, e começava a gargalhar, como é que eu, com essa idade, consegui produzir um filho? Só Deus mesmo, só o Senhor é Deus. Mas esse significado de riso traz também um significado de felicidade, de prazer, de alegria, porque Isaque agora era a alegria de Abraão, entendeu? Isaque era o momento de felicidade de Deus. Era aquilo que dava prazer para Abraão, acordar todos os dias e ver o seu pequeno filho ali. E muitas vezes
nós estamos assim como Isaac, assim como Abraão, esquecendo de Deus, que é toda a nossa fonte de alegria, tendo prazer em coisas vãs, coisas nulas, coisas vazias, sabe? E Deus, Ele quer que toda a nossa alegria, que toda a nossa atenção seja para Ele, que nós sejamos dependentes dEle. Então olha o texto, analisa o texto, o que Ele diz. Deus diz para Abraão tomar o seu filho Isaque e oferecer ao Senhor. Deus ordena tudinho para Abraão. Ele levanta de madrugada, pega os dois moços, 2 servos dele, pega Isaque, o seu filho ainda adolescente, entendeu? Carrega o material, entendeu? E a Bíblia diz que de longe ele vê o lugar do sacrifício. Então eu fico imaginando a preocupação de Isaque e a preocupação de Abraão como pai naquele momento, porque Isaac estava sem entender muitas coisas, mas Abraão já tinha ciência. E a cada passo que eles sobem aquela montanha, que eles se aproximam do lugar do sacrifício, para Abraão é um passo de despedida para o seu filho, porque ele sabia que ele tinha que entregar. Ele sabia que ele ia entregar o seu filho ao Senhor. Ele sabia que ele ia tirar a vida do seu filho e entregar ao Senhor. E chega um momento da caminhada em que a Bíblia diz que Isaac estava levando a lenha, ou seja, o sacrifício estava carregando a própria lenha que ia queimar o seu corpo. E ele entende que ele estava levando a lenha, Abraão estava levando o fogo, mas ele ainda não tinha ciência do sacrifício. Ele pergunta: meu pai, eu estou levando a lenha, o Senhor está levando o fogo, mas o sacrifício, o cordeiro, aquele que nós vamos colocar no altar, onde é que está? E Abraão diz profeticamente: o Senhor proverá para si o cordeiro. Tenta imaginar a cena, Abraão chegando no monte, preparando o altar, colocando as pedras, colocando a lenha sobre as pedras do altar, amarrando o seu filho, provavelmente entre 10 e 12 anos, seu filho Isaque, amarrando o seu filho e colocando o seu filho. A Bíblia diz que ele deitou o seu filho em cima do altar. Olha que interessante esse texto. Ele deitou o Isaque, que era o sacrifício, em cima do altar. Sabe o que isso me vem à memória? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, dizendo assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Chegou o momento, amados, de nós apresentarmos a nossa vida no altar do Senhor. É um momento único na história que nesse momento nós temos que realmente ser esse sacrifício. Por muito tempo, algumas pessoas diziam: eu estou sacrificando aqui 2 horas do meu tempo para ir na casa do Senhor. Eu estou sacrificando 1 hora do meu tempo para ir para a igreja orar. Ou para ir para a igreja para uma reunião, para ir para a igreja. Chegou a hora agora de cada um de nós sermos esse sacrifício no altar do Senhor. Porque nós estamos vivendo um tempo de sacrifício. E Deus requer que você seja esse sacrifício. Que a tua vida seja sacrificada no altar do Senhor. Onde você abre mão de um monte de coisas para se jogar no altar. Para se lançar no altar. Por que no altar, queridos? Porque o sacrifício no altar, ele é morto. Ele vai ser morto. O animal, quando era colocado no altar, primeiro ele tinha que estar morto. Ele morria ali naquele momento.
depois de morrer, a sua carne era queimada. E Deus aceitava como sacrifício aquele momento, aquele ato. Entenda bem, Deus requer que você se coloque no altar dele. Primeiro, morra. Morra para o mundo. Morra para os prazeres mundanos. Morra para a carnalidade, para o mundanismo. Morra para a falta de obediência. Morra para a inveja, morra para o ciúme, morra para a fofoca, morra para a intriga. Morra. Fazer morrer. Se lançar no altar do Senhor e ser sacrifício é fazer morrer a nossa carne. Ainda que nós façamos morrer a nossa carne, a carne ainda sempre tem uma maneira de voltar. E aí que vem a parte de queimar a carne. Se jogou no altar, morreu no altar, agora deixa o fogo queimar. E o fogo vai queimar todo o resíduo, todo o resquício que há em nós de carnalidade, de mundanismo, de pecaminosidade, de tudo que nos leva a pecar, a errar, a nos distanciarmos do Senhor. Mas isso, queridos, isso traz dor. Por isso que é um sacrifício, porque a carne não quer morrer, a carne quer te dominar. Entendeu? A carne quer te dominar. E sacrificar é trazer dor à carne, é trazer morte à carne, é trazer conflito à carne. Que cada vez que você morrer, a carne vai gritar dentro de você querendo se salvar. E aí você queima ela no altar do Senhor. Então, no momento que Abraão vai matar Isaac em sacrifício, o Senhor usa o seu anjo, ele brada, não precisa, eu tenho um sacrifício perfeito, e apresenta o sacrifício, um cordeiro já apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo lá na cruz. Então, amados, eu quero que essa mensagem você leve no coração. Você é o sacrifício no altar do Senhor. Você tem que se sacrificar no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas sobre a vossa vida. Compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos, para os seus contatos. Se inscreva no nosso canal. Quanto mais pessoas nós tivermos no nosso canal, melhor para nós, que nós vamos poder fazer vídeos ao vivo, tá? E que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos.